na dança do coco, dá do mesmo jeito. Porque o samba é a origem, isso é um pouco de história de desenvolvimento intercultural também, veja. O samba ele é a base de muitos ritmos afro-brasileiros. E eu vou dizer a vocês por quê, enquanto vocês descansam um pouquinho. Os africanos que foram trazidos especialmente para Pernambuco, e que foram a maioria dos africanos que foram trazidos aqui para o Brasil, de uma região chamada África Central. Primeiro é importante a gente lembrar, e hoje as lutas indígenas, as lutas quilombolas e tantas lutas, mas principalmente a temática indígena, é a história do famigerado marco temporal, não é isso? Eles argumentam que o indígena, e eles contam a história ainda nos livros, como se a história indígena, a história africana começasse quando os portugueses vieram e invadiram essas terras, porque não era deles, eles não tinham propriedade dessas terras, ou quando eles invadiram a África, primeiro para escravizar, depois para colonizar. Então eles costumam contar a história dos povos a partir deles. Quando a história indígena é anterior a isso, quando a história africana é muito anterior a isso. O que acontece? Quando eles trazem os africanos para cá para serem escravizados, a maior parte que vem da região da África Central. Olha, em todo o período, o tráfico de pessoas para serem escravizadas da África, estima-se que 12 milhões e meio de africanos foram traficados para serem escravizados nas Américas. Desses aproximadamente 12 milhões e meio, 4 milhões e 700 mil, por volta disso, 4 milhões e 800 mil, foi o Brasil quem acabou com esse povo, foi quem recebeu esse povo. Para quê? Para o plantio da cana-de-açúcar, para a criação de gado no sertão, depois para o cultivo do algodão, para as minas. Quando eles já tinham, digamos assim, exaurido a mão de obra indígena, controlado uma parte que era nas aldeias, como eu falei, nos aldeamentos que eles chamavam. Então eles lançaram mão da mão de obra escravizada africana. O que é que acontece? Hoje essa região da África Central estão os países chamados Angola, República Democrática do Congo e Moçambique. No caso aqui dessa nossa região, interessa mais principalmente os africanos que foram trazidos da região Congo e de Angola. E vou dizer a vocês por quê. A espiritualidade desses africanos que foram trazidos para cá era muito próxima dos indígenas de antigamente. O que é que eles tinham como culto da divindade na sua ancestralidade? Primeiro, culto aos ancestrais, que eles chamam de inquices. Da mesma maneira que você chama aqui da força encantada, dos encantados de luz, eles chamam de inquices. Não chamam de orixá, porque o de orixá já é de uma outra região da África e veio muito depois. Quem veio principalmente foi esse da África Central. Quando eles chegam aqui, o que é que eles encontraram? O quê? O colonizador que, assim como eles fizeram com os indígenas, fizeram com os africanos. Tiraram a terra, tiraram a convivência em sociedade, na comunidade, tiraram a família, tiraram o nome, tiraram as suas tradições, suas culturas. Foi isso que aconteceu. Tudo que o branco ofereceu para o indígena foi o apagamento da história indígena para construir uma coisa nova para interesse deles e destrutivo para quem era indígena. Com os africanos fizeram a mesma coisa. A maioria dos indígenas à época foram batizados pela Igreja Católica, porque a Igreja Católica à época utilizava-se da escravidão e abençoava a escravidão. É importante a gente dizer isso para que as pessoas tenham consciência também. Não estou falando mal aqui de religião nenhuma, estou dizendo fatos da história, né? Mas aí esse africano, quando ele se encontra com o indígena aqui e se aproxima uma cultura da outra, eles vão encontrar o elemento que uniu essas duas culturas. Não vou dizer se vocês não souberem, mas esse elemento que une essas duas culturas fortemente é exatamente centralizado no culto a Jurema. Não é estranho, eu acredito, eu conversando com, por exemplo, o pajé seu Monanzinho Cacheado, lá da Serra, lá de Pancará. E um dia a gente conversando, ele disse: por que
que vem, assim, algumas vezes, quando eu estou nos meus trabalhos na reservada, aparece o nome Angola, Aruanda, por exemplo, que são nomes que não são nomes indígenas, são nomes africanos. E aqui, nessa composição, os nomes que foram dados, a maioria dos lugares, os nomes são indígenas. E vários nomes de outras coisas também são nomes africanos, porque o português que a gente fala aqui, não é o português de Portugal, é um português que é majoritariamente influenciado pela língua indígena e por duas línguas africanas dessa região. É o quimbundo, do povo ambundo da região de Angola, hoje inclusive, e do Kikongo, que é do povo que veio exatamente da região do Congo. Lembrando que quando a gente diz os africanos que foram trazidos, eram de várias etnias diferentes, viu gente? Não era um povo só, como a gente não pode dizer, tudo é um povo só indígena, não é verdade? Não tem as etnias? Da mesma maneira que tem as etnias dos africanos que foram trazidos para cá para serem escravizados. Então essa união gerou algo muito forte. E aí eu conversando com o pessoal quilombola, que a gente faz um trabalho junto lá em Floresta, e eles têm famílias na Serra do Arapuá, e a mãe desses 3 irmãos, 2 irmãs e um irmão, era de terreiro, ela tinha os seus trabalhos, tudo, e tem uma cantiga que fala assim, ó: tambor bateu na Angola, na Jurema respondeu, tambor bateu na Angola, na Jurema respondeu, vou chamar senhores mestres para firmar ponto mais eu. Aí desse senhor e mestre, se for para trabalho mesmo, aí você vai chamar cada um, né, tal, para aquela questão toda do ritual, né? Mas veja, quando eu vi, eu digo, simbolizou, porque tambor bateu na Angola na origem, né, e vem aqui para se encontrar com o indígena, centralizando essa espiritualidade no culto à Jurema. Por isso é muito forte. E essa riqueza que tem nessas serras, exatamente produziram isso, a resistência indígena e negra misturada. O que eu digo, uma vez eu escutei de uma pessoa que no sertão não tinha quilombo, nunca houve quilombo. Eu digo, é porque essa pessoa realmente não conhecia, porque os quilombos que existiram nessa região eram exatamente as serras, Serra Humana, Serra do Arapuá, Serra Negra, Serra do Tacaratu, as ilhas lá de Assunção, entendeu? As ilhas de Belém do São Francisco. Então, são um conjunto de histórias muito bonitas e que vocês, o povo Aticum, ocupam um lugar de destaque, de centralização, porque a Serra Humana é muito forte, tem muita história para contar. Então a gente vai pegar agora o Vitor não vai aguentar cantar, né? A gente vai pegar porque a gente já mais ou menos, que hora é essa mais ou menos? 4 Vocês largam de que horas aqui? Não, mas calma, porque senão a gente se acaba sem voz também. Mas a gente vai fazer vamos ver se dá essa serra. Tambor bateu na Angola, na Jurema respondeu. Tambor bateu na Angola, na Jurema respondeu. Vou chamar senhores mestres pra ficar ponto mais eu. Vou chamar senhores mestres pra ficar ponto mais eu. Mas o tambor bateu na Angola, na Jurema respondeu. Tambor bateu na Angola. Depois deixa até à disposição da escola aqui. A gente pode estar pensando, me desculpe, eu não me vou José Nunes. A gente pode estar pensando em algum momento, porque eu sempre achei bonito a movimentação da juventude. Por que é importante essa movimentação da juventude? Para manter a tradição viva e passar para os demais, né? Porque os nossos mais velhos e mais velhas já estão vencendo a jornada deles. E a gente precisa renovar essa resistência para ter sempre, né, a todo tempo, ter sempre a resistência indígena e negra vivas. Então a gente pode estar, quem sabe, não agora, né, nessa programação, por exemplo, a Fundarp, ela contrata a gente para vir fazer a apresentação.
Mas eu já vinha conversando com o Leonel, a gente pode estar pensando em fazer alguns encontros aqui com oficinas culturais. Porque vocês têm o toré, que é o ritual, é a força maior que vocês têm, a representação maior do indígena, todos vocês sabem que é o toré. Até a questão do reconhecimento das etnias todas do Nordeste, a centralização é o toré. Se não tiver o toré, não tem como reconhecer como indígena. O indígena sem o toré não é indígena, não é verdade? Pode ter o artesanato, pode me corrigir se eu estiver errado, mas se não tiver o toré, não tem condição. Então, mas é importante também que a juventude e adultos possam trabalhar uma outra coisa. Pode ser o coco, pode ser o maracatu, pode ser uma ciranda, pode ser, entende? Para quando convidarem, pode ser a dança do caboclinho, que não é de ritual direto, quer dizer, a origem dela é de ritual, mas só que ela partiu mais para o campo do folclore. Para, digamos assim, quando convidar o grupo de jovens, convidar a escola para fazer uma apresentação, reserva o toré para um momento mais ritualístico e joga uma apresentação cultural que tem a relação com a história indígena também, né? E movimenta, tem mais uma alternativa. Então a gente está à disposição para pensar, se for oficina, qual é o bom? Não vai ter custo para a escola. Por que não tem custo para a escola? Seria só a questão do transporte e a bolacha creme crack para a gente comer depois da oficina. Mas o transporte, aí a gente vê, por quê? Porque nós temos 2 pontos de cultura em Floresta e temos um ponto de cultura em Mirandiba. E a gente está aqui, né, nesse entorno aqui de Carnalbeira e Mirandiba, nessa proximidade, né, Leonel, da diretoria indígena da Secretaria Especial de Povos Indígenas e de Igualdade Racial aqui em Carnalbeira da Penha. Lá em Mirandiba eu estou iniciando uma nova jornada que é da Secretaria de Igualdade Racial dos Povos Originários e Quilombolas. Então a gente soma as forças, faz uma parceria e vem com o maior prazer para poder estar vivenciando, contribuindo um pouco também nessa interculturalidade que a gente pode estar criando, né? Capoeira também, o pessoal gosta, a juventude gosta muito de capoeira também, né? E capoeira não é só para negro, indígena, para quem quiser, menino, homem, mulher, criança.